Galera, mais uma vez Paulo Campos, aqui do canal Overland Brasil, agradecendo a oportunidade de nós estarmos juntos conversando mais uma vez. E aí, dentro dessa linha de vídeos que eu tenho feito, de algumas que me perguntam das ferramentas que eu levo ou dos equipamentos e acessórios extras que eu eventualmente utilizo no carro, vim conversar com vocês hoje sobre filtros, sobre fluidos para melhora da octanagem do combustível e alguns problemas que eu passei e que eu acabei achando uma solução para algumas dificuldades que eu tive na estrada. O que acontece? Eu vou deixar no link aqui na descrição para vocês. Eu estava viajando para Lumiar e eu estava indo pro camping Beira Rio, e um camping que eu não conheço ainda. E nesse camping fica uma hora e meia daqui, passando por Casimiro de Abreu, perto, bem pertinho. E nessa época eu não tinha levado as minhas ferramentas do carro, aqueles equipamentos que eu fiz no vídeo anterior, também vou botar na descrição, da lista de ferramentas que eu uso no carro. Eu não levei porque era tão pertinho, o carro estava todo direitinho. Eu falei, a gente não leva, né? E na hora que a gente mais necessita, na hora que a gente menos espera, que a gente mais necessita. Bom, o que aconteceu, gente? Vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte, calma aí. Aqui, ó, é a mangueira, tá? A mangueira de retorno da bomba hidráulica do volante. Olha quanto tempo que eu guardo isso, né? Que eu tava querendo fazer um vídeo até algum tempo. O que acontece? Essa mangueira, ela rompeu aqui, ó. Ó. Ela rompeu aqui. Aí, vou mostrar para vocês. Vou achar a posição aqui direitinho. Aqui. Ela rompeu aqui, ó. Tá? Ela rompeu justamente aqui. A braçadeira ficava embaixo e ela quebrou aqui. O carro tem 10 anos, né? E essas coisas acontecem. Eu fui um pouco mais à frente, tentando levar o carro até chegar a um ponto que tivesse Wi-Fi, porque também não tinha serviço de Wi-Fi. E nessa brincadeira a bomba secou e ela quebrou aqui, ó. Torceu, né? Torceu. E é evidente que o que aconteceu com isso, quando aconteceu isso, aqui fica a polia, né? E soltou a correia. O troller é uma correia só, tá? Que liga todo o sistema de ar-condicionado, alternador, etc. Que arrebentou a correia, soltou. Ou seja, um prejuízo de uma bomba dessa seria os 700, 800 reais, fiquei um prejuízo de 1.500 reais, mais a manutenção, mais o envio, mais a entrega. Comprei as peças lá com o Moacir, do meu Jeep.com, meu amigo, meu parceiro. Aí, Moacir, um abraço para você. Ele mandou rapidinho para mim. E eu fiquei, sabe, aqui encafifado, como é que eu ia resolver esse problema? Como é que eu ia efetivamente contornar isso? Eu poderia, se eu tivesse com as ferramentas, nenhuma chave de fenda eu tinha, gente, tirar essa braçadeira daqui, tirar essa peça e fazer o quê? E empurrar para chegar aqui, né? Ou seja, vou mostrar para vocês. Eu poderia tirar a braçadeira e poderia fazer isso, né? Puxar um pouco mais à frente. O que acontece é que essas madeiras são tanto quanto rígidas
ela tem pouca maleabilidade dinâmica, elas são meia duras, né? E aí, como é que eu busquei a solução? Como seria a solução para esse problema? É cortar a mangueira aqui, nesse ponto, ou aqui no ponto de reta. Você coloca, você lembra aquele nípel de jardim, que é aquele cano mais duro, que você encaixa numa ponta, encaixa do outra? Pois é, cortaria aqui, entraria lá, e você botar uma abraçadeira aqui e aqui. A solução joia, qualquer cano que você tiver também, mas que entre por dentro desse e desse, nesses dois lados, e você faça uma emenda. Resolveria o problema tranquilamente, tá? A abraçadeira estava lá e não teria problema. E eu conseguiria resolver o problema se eu não conseguisse esticar essa mangueira o suficiente para fazer um novo encaixe. Como não tinha uma ferramenta, eu estava sozinho, eu e minha esposa, eu resolvi ir à frente e acabei... precisava de um Wi-Fi pelo menos para chamar o reboque, né? E deu esse problema. Então, gente, às vezes quando você menos espera, você precisa daquelas ferramentas. Por isso a manutenção constante, de vez em quando você chegar lá no teu carro, mexer nessas mangueiras de água, do hidráulico. Tem uma que eu mexi bastante depois, que foi aquela injetada, né? Aquela que fica injetada mecanicamente, aquela mangueira, não puxei, mexi e tal, que é efetivamente a do hidráulico, não do retorno, do hidráulico. É uma que fica aqui, ó, né? Que é blindada, para ver se soltava na próxima viagem e tal. Eu estava para viajar, fazer uma expedição a Capitólio. Foi uma bênção verdadeiramente travestida de um infortúnio. Então, gente, a solução que eu encontrei é cortar aqui, nípel e duas braçadeiras. Por isso que isso a partir de hoje inventou no meu carro, não sai mais essa pecinha. Ou poderia esticar, se tivesse uma mobilidade um pouco maior para poder fazer isso, para tentar fazer um quebra-galho e aparafusar lá na abraçadeira. Se você não tiver mobilidade, a solução é essa, tá, gente? A solução seria puxar ela, a mangueira, é claro, um pouquinho mais para cá, ela entraria aqui, né? Roubaria esse pedacinho para tentar encaixar. E ela quebrou justamente na parte mais fina, tá? Na parte mais fina, que é onde justamente encaixa a abraçadeira. Isso aconteceu comigo, isso me causou uma série de dificuldades na época, bastante grandes, fiquei bem chateado. Bom, com relação à manutenção do carro, e aí essa correia aqui, ó, essa correia eu guardo e levo, tá? Ela ficou meio balangandã, mas ainda funciona, na hora do aperto eu ainda uso. Bom, manutenção preventiva é sempre mais barata do que a manutenção corretiva. Você tem que fazer uma manutenção de uma peça que quebrou é muito mais caro, muito mais caro. E por conta disso, o que eu faço? Eu de 4 em 4, por exemplo, troca de óleo, 4 em 4 mil quilômetros eu troco meu óleo, religiosamente, ou 6 meses. Eu tô com o carro parado, não utilizei, não fiz uma viagem, nesses 6 meses eu troco o óleo. Independentemente se ele atingiu ou não os 4 mil quilômetros. Eu estou rodando, não atingiu os 4 mil quilômetros, mas deu 6 meses, eu troco o óleo. Eu vou gastar quanto? 300 reais, 200 e poucos reais de óleo para um motor que custa 20 mil para bater o motor e tal, sei lá. Eu prefiro fazer dessa forma. Eu tenho feito isso ao longo desses 11 anos que eu tenho esse carro e muito bem, obrigado. E qual é o óleo que eu utilizo desde então? Eu sempre, eu cometi um grave erro, um parêntese. No início eu usava um óleo sintético, RM6 da Shell, um óleo super top, bom pra caramba,
custava uma baba de quiabo, era um óleo, sabe, bem diferenciado. Eu achava que eu estava fazendo melhor que o meu carro nessa época. Não estava. Eu estava no Rio de Janeiro, fui fazer a troca do óleo, aí o Ricardo falou assim, opa, quase caiu, isso. O Ricardo Aita falou assim, qual óleo que você usa nesse carro, cara? Cara, eu uso um RM6 da Shell, vou botar a foto dele aqui. Vou espirrar. Eu tenho uma rinite de manhã cedo que é punk. Bom, e aí qual óleo que você usa efetivamente aí no teu carro? É um óleo sintético, 100% sintético. Ele falou assim, você tá louco. Por quê? Porque se você tiver algum problema na estrada e você tiver que substituir o óleo, fazer uma manutenção, você vai botar um óleo sintético, um óleo mineral dentro de um óleo sintético. Vai virar um chiclete dentro do teu carro, não é legal. Então, na época, ele me falou assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Nós limpamos o motor, passamos um shampoo, um solvente lá, botamos dentro do motor que ele tinha. Deixei o carro ligado 20 minutos, troquei o óleo, baixei o óleo, botei um óleo mineral. Um óleo mineral que não era esse, era um óleo mineral que ele tinha lá, que era do uso das lentes. E eu andei uns 600 km, 700 km, voltei, rodei lá no Rio de Janeiro, fiz um monte de coisa, e aí depois eu troquei esse óleo novamente, né? E aí eu troquei esse óleo, eu tenho usado esse óleo aqui desde então, ó, não sei se vai aparecer para vocês aqui, o Rímula, tá? RT4X, é o Rímula RT4X, tenho usado esse óleo desde então, da Shell. É o 15W40, tá? É o SAI dele, é o mesmo SAI. Eu sempre mantenho aqui em casa, esse carro leva 7,5 litros. E como eu faço por regra, eu também, quando troco óleo, eu troco o filtro de óleo, sempre também. Todas as vezes que eu troquei o óleo, eu troquei o filtro. Bom, antes de viajar, eu utilizava, eu faço a manutenção, antes de viajar, eu faço a manutenção e verifico todas as borrachas, tudo que tá no carro, né? E troco o óleo e troco o filtro. O filtro que eu uso é esse aqui, ó. Eu tento sempre comprar, tá? Por via de regra, que é o MWM Internacional, tá? É o 185, que é o original da própria Troller, tá? É o original da Troller, é o original do motor. Se eu não compro esse original, eu tento achar algum temporariamente, tá? Porque essas coisas é o que estragam o motor, a não manutenção preventiva do filtro de óleo, e o óleo, né, é fogo. Eu estava em viagem e eu não tinha encontrado esse filtro. Eu comprei esse filtro aqui, ó, esse Japan Parts. Eu escutei uns reviews dele, não foram muito legais, não posso dizer se ele é bom, se ele é ruim, não utilizei, mas serve para na hora do sufoco, se você, tá vendo, só te mostrar, tá, que você tem vários acessórios que você consegue colocar. Eu não utilizei, só não utilizo, só na hora do sufoco, porque eu vi que ele é fraco, eu escutei não sei, tá, gente, não posso falar, mas eu li um review, acho que foi na 4x4 Brasil, Fórum 4x4 Brasil, que esse filtro tinha desmanchado com calor. Tem esse, agora, o filtro de combustível, também, quando eu vou viajar, dependendo da quantidade de horas que eu tenho rodado, eu primeiro faço a manutenção. Eu vou em cima desse biquinho aqui, ó, desse biquinho aqui do filtro, eu aperto para ver se vai sair água, tá? E aí eu vejo como é que tá a situação dele. Eu sempre tenho em casa 2 filtros, um para quando eu for viajar e o outro para fazer a manutenção.
eu sempre usei, nunca tive problema, esse aqui, ó, da Vega, tá? Dizem que não é o melhor e tal, mas eu sempre usei dele quando eu não tenho da Man. Esse aqui é um filtro mais acessível de se encontrar, tá? Esse filtro aqui. Eu tenho esse aqui, tá? Que é da Man. Esse filtro aqui já é topzão, tá? É um filtro show de bola, diz que são os melhores, tá? De vez em quando eu uso, quando eu encontro, tá bom? E eu tenho sempre um, eu troco, boto esse e levo um de reserva. Ou levo, quando o filtro tá legal, eu levo um de reserva. Bom, tem outro filtro, vocês vão perguntar, tem um filtro, um novo filtro do Troller e tal, que é esse aqui, ó, de plástico, né? Esse filtro aqui é um novo. Na época eu comprei, porque tava barato lá, comprei na própria forma, tá vendo? Própria forma. E ele tava baratão lá e tal, aí o cara falou, pô, tem esse filtro aqui e tal, te dou um desconto, etc. Ó, esse filtro aqui, esse filtro ele custa R$55 para troca dele. O preço desse novo filtro aqui é bem mais barato em relação ao filtro blindado. Mas, gente, é assim, eu não uso e vou tentar evitar em usar enquanto eu puder, porque eu não confio nessas coisas de plástico. Cá entre nós, eu não confio. A gente anda nos terrenos, porra, super ruins, entendeu? E o terreno não é legal, e aí, porra, bate, quebra, sei lá, entendeu? Então, eu não costumo, nunca usei, e se depender de mim, não vou usar. Eu tenho, porque eu tava numa compra lá na Ford na época, e na época o rapaz fez um preço assim super legal pra mim. Falei, tá bom, eu vou levar. Mas eu não uso, eu tenho medo desses troços de plástico. Mesmo sendo mais barato, tá? Ó, tá até com o cabinho aqui, ó. Cabinho lá e cabinho lá, tá aqui, ó. Se eu quisesse usar. Mas eu não uso porque eu tenho preocupação em usar um filtro que eu não tenho experiência. Então eu prefiro de blindado, que ainda tem no mercado, então eu uso esse aqui, tá? O meu filtro do Troller é o meu que vai na Ranger, é o mesmo que vai num monte de carro. Então ainda bastante desses filtros aqui. Bom, eu uso ainda um otimizador de combustível, tá? É Tecon M10 ou Tecon 10. É esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui guardado, tá um pouco mais difícil de achar, mudou até a embalagem dele, acho que agora aqui é preto, não tenho achado com tanta facilidade. Mas esse produto aqui eu também uso há bastante tempo no meu carro e eu acho ele show de bola, entendeu? Ele otimiza o combustível, aumenta a octanagem, mesmo usando o S10. Eu sei que muita gente vai dizer que o S10 é um bom combustível, um combustível de qualidade, mas sinceramente o Brasil é produtor de combustível de diesel e a gente tem o S10, a gente sabe que lá fora tem o S10, S10 Plus, S10 Gold, S10 Extra Plus Gold, e a gente tem aqui o comum e o S10, né? E é um absurdo para um país produtor como o nosso de combustível, a gente estejamos limitados a esse tipo de combustível, né? Você viaja para Ushuaia, eu tenho relatos de que você tem, por exemplo, posto de gasolina que tem 3, 4 tipos de diesel, né, para o seu carro. Até alguns melhores por causa que lá é muito frio e eles não congelam, não sei o que e tal, tem uma octanagem lá em cima. Sabe, não dá para entender certas coisas do nosso país não, mas tudo bem. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, ou seja, o que eu faço em termos de manutenção, os equipamentos que eu tenho, em termos de óleo, filtros e essa peça que eu fiz a manutenção dela aí, e como é que eu sairia desse sufoco se acontecesse novamente, né? Hoje eu tenho um nípelzinho com 2 braçadeiras,
Eu tenho para mangueira de água, eu tenho para outra, para o retorno e para saída de mangueira de água, e tenho para essa aí. Eu tenho 3 nípeis, né? E eu levo as braçadeiras de acordo com isso, porque na hora do sufoco eu encaixo e pá. Essa aí seria muito mais fácil, porque não passa nem calor. Então, gente, obrigado aí pela audiência, pela vista. Se vocês não são inscritos no canal, peço que se inscrevam. Se vocês gostaram do vídeo, gostaria que vocês deixassem um like. E se vocês não gostaram, tá tudo bem. Espero que o vídeo seja produtivo para vocês. Isso é o que eu tenho feito ao longo desses anos em termos de manutenção preventiva, evitando quanto possível a manutenção corretiva, tá? E obrigado por tudo. Valeu, tamo juntos e fui.